começar aqui agradecendo a presença da secretária de Promoção Social, a Vera Espindor, agradecer ao presidente do IPEA a presença do Márcio Postman, e agradecer a presença do público, dos colegas da comissão, da Secretaria de Planejamento, dos órgãos do governo, da universidade, e público em geral. Assim, esse ato que eu vou tratar tem assim, dois momentos importantes. O primeiro é a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre a PE, por mim representado, e o IPEA. Esse é um acordo de cooperação bastante amplo. A partir desse acordo pode-se estabelecer diversos projetos em conjunto entre a PE e o IPEA. Essa é uma aproximação que a gente tem buscado desde que a gente assumiu, essa nova direção assumiu, a gente achou, digamos assim, viu no IPEA um dos nossos parceiros preferenciais, e buscamos ao longo do tempo nos aproximar do IPEA. O IPEA também, de certo modo, tem nos procurado, a gente tem feito algumas atividades em conjunto, no programa de financiamento da pesquisa do IPEA, no correio do IPEA, nós tivemos 6 projetos aqui da Fundação que vão ser aprovados. Nós estamos em conversações de um outro projeto também sobre indicadores de exportação, nós vamos conversar mais tarde. Então também eu acho um trabalho importante, e a presença do Márcio aqui é bastante legal, porque assim, eu conheço o Márcio quando eu entrei na universidade, no curso de economia. O Márcio era o presidente do DAEC, e estava fazendo o último ano aqui da URGS, e daí pouco tempo depois o Márcio foi para Brasília. De vez em quando a gente se encontra, o Márcio fez uma carreira brilhante. É legal ver o Márcio, digamos, nessa posição, ele merece. Me lembro bastante dos nossos encontros, que eu comecei também a frequentar o DAEC um pouco também em relação ao convite do Márcio e do pessoal que trabalhava no DAEC à época. Então eu vou assinar aqui. Enquanto isso, eu passo a palavra ao Márcio para começar a apresentação. Olá a todos, nosso abraço fraterno a todos que aceitaram esse convite para participar desse momento importante de institucionalização de relações entre duas instituições de pesquisa, certamente a instituição mais relevante da pesquisa econômico-social aplicada aqui no Rio Grande do Sul, que é a PE, e não menos importante o IPEA, a Pesquisa Econômica Aplicada, uma instituição de 47 anos de existência, e ao mesmo tempo também para poder também compartilhar a divulgação de uma avaliação acerca da situação social do Estado do Rio Grande do Sul nessa primeira década do século XXI. Então, quero agradecer de coração o apoio, a recepção que o IPEA já recebe há muito tempo por parte da PE, e não foi diferente aqui na sua administração, que deu inclusive uma possibilidade de ampliação ainda maior da nossas atividades comuns. Não há dúvida que nessa etapa que estamos vivendo hoje, a integração é absolutamente fundamental, tendo em vista as limitações estabelecidas pelas fronteiras das disciplinas do conhecimento. A integração é um elemento-chave do nosso modo de ver, que permite cada vez mais aprofundarmos em termos de matricialidade das diferentes disciplinas do conhecimento. Então, estamos muito felizes de poder estar aqui consagrando esse momento de assinatura deste acordo de cooperação. Desde que chegamos ao IPEA, tem sido uma das nossas preocupações a institucionalização
das relações no âmbito da pesquisa, porque sabemos que as pessoas são fundamentais, mas para que as pessoas possam ter um bom trabalho, um bom desempenho, é absolutamente necessário a existência de instituições sólidas, transparentes, né, com capacidade de existirem independente de quem esteja ocupando a direção, independente do momento. Então, nessa perspectiva, portanto, estamos aqui para a assinatura desse acordo. Estamos aqui. Tem mais uma porta dentro? Tem. São duas portas, não é? Tem mais para aqui. Tem a coisa ali. O IPEA inovou nesses últimos 4 anos em 2 aspectos, apenas para ressaltar a natureza desse acordo de cooperação. O primeiro diz respeito à transformação do IPEA numa instituição de pesquisa aplicada não apenas para o Poder Executivo Federal, tal como havia sido criado em 1964. O IPEA era fundamentalmente uma instituição voltada para a produção do conhecimento e as bases do planejamento nacional para o Poder Executivo Federal, Governo Federal. Nós temos um movimento muito grande com o objetivo de ampliar as nossas atividades para também poder subsidiar pesquisas, com estudos aplicados ao poder legislativo e judiciário. Portanto, hoje, o IPEA está envolvido com a temática legislativa, estamos envolvidos em várias comissões que apoiam a diferentes deputados e senadores, por exemplo, um tema candente no Brasil, eu sei que isso diz respeito inclusive aqui do Rio Grande do Sul, que é o tema da divisão territorial. Nós entramos com vídeos, com estudos, por exemplo, nessa decisão estadual que ocorreu no Amazonas a respeito da repartição ou não, Pará, desculpe, estou confundindo o estado. E aqui para cá também vi que tem vários, não aqui no Chofé, mas nos muros aí sobre o tema, outro tema que a gente ajudou, não fomos muito felizes, mas ajudamos no debate sobre o código florestal, também que é outro tema. Então, esse aspecto nos proporciona, evidentemente, que a CFE contribua também com estudos que subsidiam não apenas o Executivo Federal, o Legislativo e, ademais, o Poder Judiciário, que é outra instituição no Brasil, que também toma decisões importantes e as decisões cada vez mais podem ter acesso a esse tipo de informação. Por fim, que é um pouco o caráter desse evento aqui, que é um entendimento de nossa parte que o IPEA se transformou também numa instituição de pesquisa e assessoramento da sociedade civil. Nós temos feito muitos convênios, acordos de cooperação com diferentes instituições da sociedade civil. Sindicatos patronais, sindicatos trabalhadores, instituições multilaterais, organismos não governamentais. Entendemos que também numa sociedade democrática, instituições que produzem conhecimento devem, de certa maneira, estar à disposição também daqueles que são os receptores das políticas públicas. Então, nesse sentido, nós estamos aproximando desse acordo, certamente a FE nos ajudará ainda mais a avançar nessa perspectiva. Okay? Agora, encerrado, digamos, a primeira etapa aqui da nossa tarde, que é a assinatura do convênio, passamos agora imediatamente para a segunda fase, onde o Márcio vai apresentar o trabalho da situação social no estado do Rio Grande do Sul. Esse é um trabalho que o IPEA tem desenvolvido para todos os estados brasileiros, enquanto alguns estados têm uma instituição do tipo da FE que faz um acompanhamento da realidade socioeconômica do estado, esse não é o caso da maior parte do Brasil. Em muitos estados não existe um órgão estadual de pesquisa aplicado. Estabelecer se fosse uma questão importante, tem na própria reunião da NIPS, que foi realizada no ano passado, algumas pessoas que estavam representando, por exemplo, as secretarias de planejamento de alguns estados
levantavam da importância, né, de que os estados tivessem uma instituição de pesquisa aplicada. Né. Em alguns estados tinham uma instituição e essa instituição, né, foram destruídas, não foram fechadas, como é o caso do próprio Amazonas, né, em que agora existe uma luta no estado para reconstituir, né, o órgão estadual de pesquisa. Então, o próprio exemplo do estado do Pará, né, que o órgão estadual de pesquisa, né, tinha sido fechado, né, que foi reaberto, né, no governo passado, no governo da Ana Júlia. Então, acho que, digamos assim, essa é uma contribuição, então, de IPEA, né, para vários, né, para os estados brasileiros e os governos estaduais. Bom, nós temos uma apresentação, mas o estava disponível? Está disponível? Tá. Também tem lá no nosso sítio. O IPEA tem tido uma tradição de produção de informações e análises a respeito do Brasil como um todo. Né? E, muito recentemente, nós começamos também a nos preocupar com produzir informações tematizadas para os estados. Então, essa produção que nós estamos apresentando aqui foi feita pela Diretoria de Estudos de Políticas Sociais e ela reúne um conjunto de variáveis. Nossa perspectiva é justamente apresentar, sempre que for possível, nos estados brasileiros, e ao mesmo tempo entregar uma produção completa para o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Seria, na verdade, o foco do legislativo de avaliação e fiscalização das políticas públicas brasileiras. Dentro da nossa pretensão também é produzir ainda esse ano algo equivalente ao que está sendo apresentado aqui para cada um dos municípios brasileiros. Em função da apresentação do censo, nós estamos a ter informações muito precisas, ademais de outras existentes, para os municípios brasileiros. Qual é a nossa preocupação fundamental? Né? A preocupação fundamental é que o povo brasileiro é um só, mas esse povo convive com realidades muito distintas do ponto de vista de condições de vida e trabalho. Nós divulgamos, tem umas 3 semanas, um outro estudo sobre a presença física do Estado brasileiro, e lá nós podemos perceber como, na verdade, a presença física do Estado entendido em hospitais, médicos, professores, escolas, delegacias de polícia, enfim, as diferentes aparelhos que constituem o Estado brasileiro, e nós vamos verificar que há, na verdade, uma série de vazios no Brasil, né? E, ao mesmo tempo, uma tipologia muito diferente do ponto de vista do complexo de políticas públicas. Temos políticas públicas, por exemplo, que têm um papel, um caráter mais social-democrata, vamos dizer assim, voltada muito mais para os mais pobres da população brasileira, como são, de maneira geral, as políticas da assistência social. Temos políticas de caráter mais corporativo, que são aquelas que têm alguma proporcionalidade com a população. Então, políticas na área da saúde, políticas educacionais, especialmente no ensino fundamental e ensino médio. Né? Temos políticas de caráter mais neoliberal, vamos dizer assim, que são aquelas voltadas mais para os ricos, os segmentos mais privilegiados da população, que é uma política de ensino superior, a despeito das mudanças que vêm ocorrendo, mas se nós vamos olhar onde é que estão as universidades brasileiras, não estão nos lugares mais pobres, certo? A mesma coisa nós identificamos na política cultural, né? Os teatros, os cinemas, o equipamento público voltado para a área cultural também não se encontra nos lugares mais pobres, se encontra geralmente nas capitais do nosso país. Sem falar, evidentemente, na política bancária e creditícia. Os bancos brasileiros, os bancos públicos, não falando sempre do Estado, tá certo? Os bancos públicos não estão onde a população mais pobre está. Certo? Então, temos um complexo do Estado, que certamente esse complexo resulta em um aprofundamento, né? Manutenção ou até contrarresta o quadro de desigualdade que nós temos. Com esse estudo, a nossa expectativa é contribuir do ponto de vista de uma visão mais holística a respeito do tema social no Brasil. Nós estamos disponibilizando essas informações, são informações mais grande parte das vezes já conhecidas, não tem uma informação inédita, porque são todas elas informações já publicizadas, informações oficiais, mas talvez o ineditismo seja justamente uma tentativa de ter uma visão mais ampla e entender, né, que o enfrentamento do quadro de igualdade que nós temos no Brasil não se dará apenas e tão somente com melhoras num campo da área social. O
Podemos ter uma excelente educação, tá certo? Mas com uma débil ação da saúde, portanto, dificilmente nós vamos elevar o padrão de vida de forma homogênea para o conjunto da sociedade se nós não tivermos uma concepção, uma perspectiva mais ampla possível da atuação do Estado, especialmente no tema social. Bom, outro aspecto, antes de entrar de fato nos dados, eu queria destacar respeito aos elementos que ajudam a entender a dinâmica social na virada do século passado para este. Quais são os elementos, a nosso modo de ver, que estruturam o tema social no Brasil? Né? E a nosso modo de ver são 4 elementos. Né? O primeiro, a situação social que nós temos hoje, de maneira geral, deriva, em primeiro lugar, né, de 27 anos de regime democrático, estamos falando de 85 para cá, quer dizer, é muito difícil hoje nós tratarmos do tema social sem considerarmos que, de maneira geral, as políticas públicas resultam, não é, do que nós temos do regime democrático. De disputa, de conflitos, ponto de vista organizado de partidos, oscilação de poder. Então, a democracia é um elemento importante no entendimento, do nosso modo de ver, da situação social que nós temos hoje. O segundo elemento está relacionado à Constituição Federal de 1988, que certamente é a Constituição que ajudou a construir um Estado, um complexo estatal que se aproxima, do ponto de vista da sua estrutura, ao Estado de bem-estar social europeu. Do ponto de vista das políticas assistenciais, políticas de saúde, políticas educacionais, políticas do trabalho. A estrutura é praticamente equivalente ao que existe em qualquer país desenvolvido. Outro elemento que nós precisamos ressaltar está relacionado à estabilização monetária a partir de 1994. Um período, como todo mundo aqui é jovem, ele vai lembrar o que era um período de alta inflação e a dificuldade do manejo orçamentário do ponto de vista governamental e especialmente nas diferentes áreas do setor público. Não diferente no setor, na situação social do ponto de vista das políticas. Então, a estabilidade monetária permitiu um horizonte do ponto de vista da aplicação dos recursos ao longo dos anos. E isso permitiu, no nosso modo de ver, que tenhamos hoje no Brasil um gasto social que equivale a 22% do PIB, quando em 1985 ele era apenas de 13,5% do PIB. E o outro elemento, no nosso modo de ver, está relacionado, a situação social está relacionada de maneira geral a um modelo econômico social que se constitui, né, que se consolida pela combinação crescente do econômico com o social. O volta do crescimento econômico, que não é qualquer crescimento econômico, um crescimento econômico sustentado fundamentalmente pelo fortalecimento do mercado interno, e o mercado interno fortemente includente do ponto de vista do emprego e da renda. Né? A centralidade do trabalho que nós verificamos nesta última década, ou primeira década do século, né, demarca justamente essa combinação desses 3 elementos anteriores que nos permitem olhar o tema social de uma forma mais significativa. Né? Bom, em relação ao Rio Grande do Sul, acho que tem 2 aspectos que eu quero ressaltar, mas talvez seja possível compreender melhor ao longo da nossa exposição, né? Diz respeito a 2 aspectos que me parecem importantes, a nosso modo de ver, olhando o Rio Grande do Sul de fora do Rio Grande, tá certo? Qual o primeiro elemento? O primeiro elemento é a profunda transformação ocorrida no campo aqui do Rio Grande do Sul, do ponto de vista dos indicadores sociais. Como é possível observar, né, que o campo é onde nós verificamos os maiores avanços no estado do Rio Grande do Sul, a respeito de responder apenas por 18% da população desse estado. 18% está acima da média nacional de participação da população no campo. E o segundo elemento está relacionado à lentidão dos avanços no meio urbano. Certo? Quase uma estabilização do ponto de vista de avanços nas diferentes aspectos relacionados ao meio urbano, que não compromete evidentemente o desempenho do Rio Grande do Sul como um todo. De maneira geral, o Estado melhor apresenta os indicadores sociais, tá, mas os avanços da primeira década do século são avanços muito contidos no meio urbano, como a gente vai poder perceber. Agravado certamente pelo problema da violência, que ainda não é explosiva comparativamente a outros estados, como Pernambuco e Espírito Santo, mas tem apresentado uma trajetória de crescimento, pelo menos nos anos em que a gente tem informação. Então, são esses 2 aspectos que eu gostaria de ressaltar em relação à questão do Rio Grande do Sul. Pelo menos olhando os dados de forma fria e
restantes do Rio Grande do Sul, certamente aqui, são todos especialistas, devem ter mais informações até para negar isso que a gente tentou entender aqui das informações. Podemos passar, então? A gente começa... Esse dado para nós é um dado realmente fundamental no diálogo do presente com o futuro, está diretamente relacionado ao que está ocorrendo na demografia brasileira. Aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, mas ele é até mais grave do ponto de vista desse movimento que está ocorrendo no Brasil como um todo, né? Que é um movimento de queda na taxa de fecundidade. Nós já estamos no Brasil como um todo com uma taxa de fecundidade abaixo daquela necessária para repor a população, que seria 2,1 filhos por mulher. Nós, em 2007, o dado mostra 1,9 filhos por mulher, uma queda de 14,4% no Brasil contra 2,2 filhos por mulheres em 2001. No Rio Grande do Sul, a queda foi mais acelerada, foi de 18,8% nesse período analisado. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, em média, 1,5 filhos por mulher. Eu não repõe mais. Então, significa dizer que, em algum momento mais à frente, o Estado do Rio Grande do Sul, se não contar com migração externa ou interna, será um Estado que reduzirá a sua população. Para o Brasil como um todo, a nossa projeção é que a partir de 2030 o Brasil reduzirá em termos absolutos o tamanho da sua população. Não é um fato inédito. A partir de 1850 tivemos uma década de redução das absolutas brasileiras, quando houve o fim do comércio do tráfico de negreiros, tá certo? Mas coisa composto pela migração, mas estamos diante de uma realidade nova, não é? Se evidentemente não for alterado o comportamento da taxa de fecundidade ou o movimento migratório, que até agora ganhou uma nova ênfase em função da crise internacional, em função de problemas com países aqui do continente americano, etc. Né? Muito bem, então, no âmbito da região sul, o Rio Grande do Sul foi o que mais decresceu a sua taxa de fecundidade também. Né? Então, esse é o primeiro quadro, importante ser destacado. O Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros que tem maior participação no PIB do que participação na população. Não são muitos estados brasileiros. Pelos dados do IBGE, o Rio Grande do Sul responde por 6,6% do PIB contra 5,7% da participação da população total. É um país um estado com potencial econômico. Bom, em relação à taxa de fecundidade, o Rio Grande do Sul é o estado com menor taxa de fecundidade do Brasil. É a região mais europeizada do Brasil. Podemos passar? Aí já está demonstrado, estado com menor taxa de fecundidade. Passando para o próximo, vamos tratar do tema de razão de dependência demográfica, olhando apenas do tema dos idosos. Em geral, razão demográfica significa tomar como referência os segmentos da população identificados como dependentes, que seriam os idosos de um lado e também as crianças, os adolescentes. Né? Nós não estamos pegando as crianças e adolescentes, estamos tomando só como referência o que a estatística internacional estabelece como idoso de 60 anos. Eu tenho usar esse termo para idoso, alguém com 60 anos, tá certo? Nós estamos já longe do que era 20, 30 anos atrás, quando alguém chegar aos 60 anos, praticamente era um dependente. Não é essa a realidade, mas enfim, são esses parâmetros internacionais utilizados. Tá? E aqui nós observamos um outro aspecto importante, que é justamente o aumento da participação da população com 60 anos e mais no total dos gaúchos que têm 16 anos e mais. Tá certo? Em 2009, 17,8% dos gaúchos tinham 60 anos e mais em relação àqueles que tinham 16 anos e mais. Essa taxa, essa razão de dependência foi 17,7% superior ao que nós tínhamos em 2001, início da década passada. Esse movimento cresce um pouquinho mais rápido do que está ocorrendo no Brasil. No Brasil, a razão de dependência dos idosos cresceu de 17,6% em 2001 e 2009. No Brasil é de 15,3%, enquanto em 2001 era 13,04%. Esses dois aspectos, tá certo, precisam ser cada vez mais considerados pelos gestores de políticas públicas. Nós estamos tendo um câmbio demográfico de grande magnitude. Mais alguns anos e haverá alguma coisa inédita no Brasil, como, por exemplo, a falta de crianças nas escolas. Uma coisa inesperada, se for um país que faltavam escolas,
vamos entrar numa outra circunstância, que é a escassez de crianças. Isso é um fenômeno que vem ocorrendo em algumas cidades do interior, que ganha, não somente no Rio Grande do Sul, que ganha importância muito mais no transporte escolar do que a construção da escola. São localidades que não têm número suficiente de alunos, então se desloca para outras localidades. E por outro lado, é o processo de envelhecimento, que coloca evidentemente a necessidade de considerar a mudança do ponto de vista das políticas públicas. Nós vivemos em cidades aqui no Brasil que têm enorme dificuldade de mobilidade, especialmente para pessoas com mais idades. Os nossos prédios, inclusive os prédios públicos, não são prédios adaptáveis às pessoas com dificuldade de mobilidade. O que significará um processo de envelhecimento cada vez maior do ponto de vista da composição do gasto na área de saúde. O gasto com pessoas com mais idade, em geral, é mais elevado do que o gasto com crianças. Então, temos aqui um tema muito importante a ser considerado na nossa perspectiva de transformação do Brasil para os próximos anos. Isso, evidentemente, não pode ficar no segundo plano. Podemos passar para o próximo? Nós vamos ver, então, olhando essa razão de dependência por segmento urbano e rural. O que nós temos a destacar é que no campo é onde nós temos a maior razão de dependência. 20,1% da população do campo tem 60 anos e mais, comparativamente àqueles que têm 16 anos e mais. No meio urbano, são 17,3% do total, ainda menor. Mas vejam que há um processo de aproximação entre as duas taxas, urbano e rural. Urbano 14,1 em 2001 contra 19,6, e agora em 2009, 20,1 para 17,3. Então há uma certa convergência do ponto de vista da razão de dependência entre meio rural e meio urbano. Podemos passar para o próximo, que ainda sobre o tema demográfico, nos interessa chamar a atenção para a expectativa de vida para aqueles que chegam aos 60 anos. É outra questão relevante não apenas para o financiamento da Previdência Social, mas também para as políticas públicas. Eles chegam aos 60 anos, quanto tempo mais viverão? Então, as projeções indicam que aqui no caso do Rio Grande do Sul, é um dos locais onde as pessoas, quando chegam aos 60 anos, vivem mais. E esse mais, na média, significa 21,6 anos. Quem chega aos 60, na média, no Rio Grande do Sul, pode viver quase até 82 anos. No Brasil como um todo, é 21,3, um pouquinho menor. Na região sul, 21,5. No Rio Grande do Sul, entre 2001 e 2008, dados que nós temos aqui, pode crescer mais rapidamente a expectativa de viver mais depois dos 60 anos. 4,3 do Rio Grande do Sul contra 3,9 do Brasil. Outro aspecto necessário de ser considerado, vamos para a próxima, vamos ver que há a tal cobertura previdenciária da população idosa. Quantas pessoas que envelhecem são cobertas, são protegidas, pelo sistema previdenciário. Então, nós temos o Rio Grande do Sul, já é um dos estados melhor cobertos do ponto de vista da Previdência. Nós temos, em 2009, 83,3% da população com mais de 60 anos coberta com a Previdência Social. Essa relação não se alterou muito ao longo da década, praticamente manteve-se estável, salvo essa ligeira alteração entre 2007 e 2008. Enquanto que no Brasil nós temos uma taxa de cobertura menor, ao redor de 77%. Então, e o Rio Grande do Sul é aquele estado da região sul que apresenta a maior taxa de cobertura. Passamos para o próximo, como nós podemos observar essa razão de cobertura entre setor urbano e rural. Nós vamos perceber que aqui o diferencial, e começam a ter elementos de por que eu estava dizendo da profunda transformação no campo, é que a população do campo está mais protegida do que a população urbana, pelo menos a população idosa, em relação à Previdência Social. Nós temos no campo 92,5% da população com 60 anos e mais coberta pela Previdência Social. No urbano é 81%, e praticamente não se alterou ao longo da década. Mesmo, apesar da oscilação, também se verificou no meio rural. Bom, agora vamos para outra etapa, indicadores não mais demográficos, mas relacionados à situação de pobreza extrema.
Extrema mesmo porque estamos tomando como referência a unidade de quase R$70 mensais per capita. É difícil a gente avaliar aqui como é que uma pessoa pode viver com um pouquinho de mais de R$2 por dia. É um pouquinho isso que essa taxa está mostrando aqui. R$2, nós temos no Brasil 16 milhões nessa condição ainda. O Rio Grande do Sul tem uma das menores taxas e percebam que essa taxa de pobreza extrema, que decresceu no Brasil, em todos os estados, né, ela decresceu no Rio Grande do Sul, entre 2001 e 2009, a taxa de pobreza extrema caiu 53,2%. Era de 4,7% do gaúcho que caiu para 2,2%. No Sul era 5,2%, caiu para 2,1%. E nós tivemos no Brasil como um todo uma queda que foi de 10,5% em 2001 para 5,2% da população, uma queda de 50%. No Rio Grande do Sul caiu um pouco mais a pobreza extrema comparada nesse período de 2001 a 2009. Há outro aspecto a ser ressaltado, diz respeito à comparação dos anos 2008 e 2009, que é o efeito crise. Também quero destacar, nós estamos vivendo uma profunda crise internacional, né? Deverá ter um agravamento este ano, inclusive, e a crise traz efeitos não apenas econômicos, mas também sociais. Percebam que entre 2008 e 2009, nós tivemos um leve aumento na taxa de pobreza no Brasil, 5,1% da população para 5,2%, e uma estabilidade na razão de pobreza extrema no Rio Grande do Sul de 2,2%. Então, há toda uma construção política no Brasil para a superação da pobreza extrema até 2014, né? Mas vejam que o cenário de crise é um complicador em relação a essa possibilidade do ponto de vista técnico, não é? Que é certamente factível. Passamos para o próximo e tratamos então da pobreza extrema no Rio Grande do Sul, olhando novamente o segmento urbano e rural. Vamos perceber aqui mais um elemento daquela afirmativa que fizemos no início em relação às transformações profundas no campo do Rio Grande do Sul, né? Que foi aonde a pobreza extrema caiu mais profundamente. A pobreza extrema em 2001 dizia respeito a 10,2% do homem no campo, digamos assim, e agora, em 2009, 3,3%. Uma queda de 67,7% na taxa de pobreza extrema nessa primeira década do século. Já no meio urbano, houve queda, mas uma queda de 44,1%. Eram 3,4% da população urbana que vivia na condição de pobreza extrema em 2001, e agora 1,9%. Mais um pouquinho a gente elimina praticamente a pobreza extrema do ponto de vista urbano. Tá? Mas vejam que aonde ocorreu o maior movimento é no campo. Vamos tratar da próxima apresentação, que diz respeito então à evolução da renda domiciliar per capita. A renda do domicílio, um domicílio pode ter mais de uma família, certo? Na realidade brasileira, precisamos como referência a renda domiciliar per capita, a renda do domicílio dividido por seus membros. E aí perceberemos então também mais um elemento importante, que é o aumento em termos reais da renda per capita de 2001 a 2009. Né? Observamos que no Brasil como um todo, a renda domiciliar subiu 23,5%, no Rio Grande do Sul subiu 23,6% e no Sul cresceu 30,4%. Quer dizer que outros estados, Santa Catarina e Paraná, certamente deram um crescimento acima da verificada aqui no Rio Grande do Sul. A renda domiciliar per capita cresceu praticamente um pouquinho acima do que ocorreu no Brasil como um todo. Se nós formos olhar a evolução da renda domiciliar per capita real, né, no segmento urbano e rural, nós temos aqui mais um elemento a nós considerarmos em relação ao que ocorreu no campo, no Rio Grande do Sul. Né? A renda domiciliar do meio rural cresceu entre 2001 e 2009 68,3% em termos reais. No meio urbano, a renda domiciliar cresceu 18,3%. A desigualdade entre campo e cidade também caiu em relação à renda. Em 2001, quem morava no campo, em geral, tinha uma média, uma renda que equivalia a 48% do que ganhava, na média, alguém que morava na cidade. Quem morar no campo, em média, significava receber a metade do que ganhava alguém na cidade. Em 2009,
a renda no campo, renda domiciliar, significa 68,2% de quem mora na cidade. A diferença entre renda do campo e da cidade é de 1/3, quando era metade. Do ponto de vista da comparação com os demais estados, nós podemos dizer que o Rio Grande do Sul tem uma renda domiciliar per capita, em 2009, equivalia à 5ª maior do Brasil. Perde para São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e, sobretudo, o Distrito Federal. Mas está acima do Paraná. Pode passar o próximo. Da extrema pobreza, que mostra que o Rio Grande do Sul tem a 5ª menor taxa de extrema pobreza do Brasil. Só perde para São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso, do Sul e Santa Catarina. Santa Catarina é o estado com menor taxa de pobreza extrema. Vamos falar agora, veja, eu estou falando bem telegraficamente, mas depois a gente tem um tempo para discutir se for o caso, o questionário e explicações. Do indicador de desigualdade, tomamos como referência o mais conhecido, o Gini, não é um exclusivo, mas é aquele que permite, como se nós pegássemos todos os gaúchos, ou brasileiros, e colocássemos perfilados, né, um atrás do outro, da menor a maior renda, e estabelecesse uma média de desigualdade entre essa quantidade de pessoas perfiladas em função da sua renda. E o índice de desigualdade varia de 0 a 1, no caso aqui de 0 a 100, porque a gente está multiplicando por 100 para ficar mais rápido. O indicador de desigualdade, que é o outro elemento importante do novo modelo econômico que nós estamos vivendo, que é um modelo que combina redução de pobreza com redução de desigualdade de renda. O Brasil não é o país que reduz mais rapidamente a pobreza no mundo, há outros países que reduzem a pobreza mais rapidamente, entre eles é o caso da China, que reduz muito mais rápido que o Brasil. No entanto, a China não consegue reduzir a desigualdade, é aumentando a desigualdade, assim como a Índia e a África do Sul, por exemplo. O Brasil consegue combinar as duas coisas. E um exemplo disso é a redução do índice de desigualdade. Isso aqui é desigualdade em índice de Gini, é PNAD, fundamentalmente é renda do trabalho ou renda derivada do trabalho. Nós não estamos tratando aqui de outras formas de renda da propriedade. Lucro, juros, aluguel, renda da terra, de maneira geral, não estão presentes aqui. Né? Estamos tratando basicamente da renda nacional, nós estamos tratando alguma coisa em torno de 45% da renda, que é o que representa o ano a renda do trabalho no Brasil. Bom, o indicador de desigualdade para o Brasil caiu, o Gini era em 2001 59,4, caiu para 54, uma queda de 9,9% no Brasil. No Rio Grande do Sul caiu de 55,3 para 49,7, caiu 10,1%, enquanto que no Sul caiu 10,6%. Então, o Rio Grande do Sul segue sendo um dos estados com menor grau de desigualdade de renda. Inclusive, a desigualdade caiu mais rapidamente comparativamente ao Brasil como um todo. Apenas para um detalhe, todos os países, né, que têm um índice de desigualdade acima de 0,4%, acima de 50%, são países, né, muito primitivos, muito selvagens na sua renda. Acima de 0,4%, acima de 50%. Então, ainda temos muito caminho pela frente para nos tornar um país civilizado do ponto de vista da discussão da renda. Se nós olharmos a desigualdade em relação ao segmento urbano e rural, nós vamos perceber aqui como é que evoluiu a desigualdade. Né? A desigualdade no campo caiu 7,1%, enquanto que no meio urbano caiu 8,7%, embora no campo a renda seja, do ponto de vista monetário, melhor distribuída que nas cidades. Né? Isso é renda monetária, não entra propriedade, portanto, é isso. Vamos falar para mais um ponto importante agora do item saúde em relação ao indicador de mortalidade infantil. No Brasil, a mortalidade caiu 23,9% em 2021 e 2007, de 26,3% para 20%, enquanto no Rio Grande do Sul caiu 19%, caiu menos, embora o Rio Grande do Sul tenha uma taxa de mortalidade bem menor, quase a metade do que existe no Brasil, 12,8%. Outro ponto aí é um sinal amarelo, né, a ser considerado em relação à evolução da taxa de homicídio masculina na faixa etária de 15 a 29 anos de idade por 100 mil habitantes. No Brasil, vejam, em 2001 havia uma taxa de homicídios masculina na faixa etária de 15 a 29 anos de 101,4 para 100 mil habitantes. 6 anos depois, em 2007, havia caído para 94,3 mortos por 100 mil habitantes, uma queda de 7%. Se nós olharmos no Rio Grande do Sul, que tinha uma taxa relativamente para padrões brasileiros baixa, 61,4 em 2001,
chega em 2007 com 74%. Então, um crescimento de 28,5%. Enquanto o Brasil cresceu, o Rio Grande do Sul aumentou, mas o Rio Grande do Sul não aumentou tanto quanto possivelmente os estados de Santa Catarina e Paraná aumentaram, porque na região sul o aumento da taxa de homicídio foi de 41,8%. De tal forma que a comparação entre a taxa de homicídio do Rio Grande do Sul com a do Brasil, que em 2001 era apenas 60% da taxa nacional, agora em 2007 representa 78%. Então está se aproximando da taxa nacional, sendo que a taxa nacional vem caindo, enquanto que aqui, pelo menos em 2007, esses dados aqui de homicídio são dados muito complicados, certo? Tem várias formas de medir isso. Uma coisa é como é que a Secretaria de Segurança mede em geral, outra coisa é como é que o dado da SUS mede. Tem estados, por exemplo, que diante de uma chacina morrem várias pessoas, contam somente um evento. Tem outros que contam como vários eventos, mas não necessariamente como homicídios. Bom, aí, cada número aqui é um mundo, assim, estamos apresentando da maneira que nos apareceu aqui. Vamos passar para o próximo ponto, que é em relação ainda ao tema de seguridade do ponto de vista da sustentação da renda, e aqui tem um fato importante a ser considerado, que diz respeito à presença das transferências de renda no orçamento das famílias. Complementações de renda que não vêm do trabalho ou da propriedade. Então, no Rio Grande do Sul, praticamente 1/5 da renda das famílias depende de transferência de renda. 1/5 na média. Se nós pegarmos os mais pobres, certamente a presença dessas transferências de renda será muito maior. Eu não tenho dado aqui lembrança para dizer que em São Paulo, também São Paulo, os 10% mais pobres, chega a quase 40% a presença da transferência de renda, complementação de renda. Certamente muito maior do que os mais ricos. Então, o Estado do Rio Grande do Sul, ele possui 24% da renda das famílias, dependendo das transferências de renda, enquanto no Brasil nós temos 20,7%. Enquanto no Brasil a transferência de renda como percentual do orçamento das famílias subiu 13,1% de 2001 a 2009, no Rio Grande do Sul subiu 8,5%, cresceu menos, embora tenha uma participação bastante significativa e certamente está relacionada ao peso da cobertura da previdência do campo. Vamos mostrar um pouquinho isso, embora tenha se alterado ao longo da década, quando a gente olha a participação das transferências para o segmento urbano e rural. Percebam que lá em 2008, por exemplo, a participação do rendimento, do orçamento das famílias no campo, proveniente de transferências, chegou a 28%, em 2009 caiu para 23,4%, enquanto que no meio urbano era de 22% e subiu para 24%. Então, uma certa equivalência desses dois segmentos agora, ao final da década passada. Vamos passar para mais um item relativo ao emprego, ao trabalho, à renda. Nesse período de 2001 a 2009, nós observamos uma trajetória de queda na taxa de desemprego, embora em 2009, em relação a 2008, ela tenha crescido, certamente em função da crise internacional. Quero dizer aqui de forma muito rápida que o Rio Grande do Sul não é tão vulnerável à crise internacional, especialmente do ponto de vista do mercado de trabalho, como isto é em outros estados, como no Brasil como um todo. Algo sinceramente ser melhor estudado, mas a taxa de desemprego no Brasil como um todo, na crise de 2008 e 2009, subiu 17,1% no Brasil como um todo, e no Rio Grande do Sul subiu 13,2%. Subiu também, mas não tanto quanto. É uma boa consideração num ambiente desfavorável internacionalmente como nós estamos vivendo. No Brasil como um todo, a taxa de desemprego caiu 10,9%, enquanto no Rio Grande do Sul caiu 9,9%. Isso aqui é a taxa de desemprego aberta, é cálculo do IBGE, não é o cálculo da Fundação CEAD, DIESE, IPE, quem mais faz a pesquisa. Considera-se trabalhador desempregado não somente aquele que, procurou trabalho na semana que foi feita a pesquisa, 2, está disponível a ocupar o trabalho imediatamente à vaga existente, 3, não tenha trabalhado mais de 2 horas na semana. Portanto, se algum desempregado lavou o automóvel por mais de 2 horas na semana, para o IBGE está ocupado. Passamos para o próximo ponto e tratamos agora da evolução do rendimento médio no trabalho, médio dos ocupados. O que nós vamos perceber aqui que o Rio Grande do Sul, a renda média no trabalho cresceu 11,9%. Saiu de 1.087 para 1.216. Na região sul, a renda do trabalho subiu 15,6%.
de 1091 a 1261. Enquanto no Brasil como um todo, a renda do trabalho cresceu 7,4%. Então, no Rio Grande do Sul, a renda do trabalho cresceu na média acima, em termos reais, do verificado no Brasil como um todo. Em termos do Rio Grande do Sul, meio urbano e rural, vamos ver aqui mais um outro elemento que nos ajuda a entender aí o que está ocorrendo no campo do Rio Grande do Sul. Né? Vejam que em 2001 e 2009, a renda do trabalho no meio rural cresceu 83,1% em termos reais. Saiu de R$ 697 em 2001 e foi a R$ 1.039 em 2009. Enquanto que a renda no meio do trabalho, no meio urbano, cresceu 7,6%. De 1.161 a 1.250. Um trabalhador do campo ganhava 60% do que ganhava o trabalhador urbano em 2001. Em 2009, o trabalhador rural ganha 83% do que ganha o trabalhador urbano. Alguma coisa está ocorrendo no campo. E também na cidade. Educação. Vamos ver aqui. Em relação ao analfabetismo. O Brasil ingressou no século XXI ainda tendo 10% dos seus brasileiros que não sabem escrever nem ler. Uma chaga do século XIX que nós ainda trazemos presente, embora tenha havido um recuo na taxa de analfabetismo. Temos hoje 9,7% dos brasileiros que não sabem ler nem escrever. Houve uma queda de 21,8% na primeira década do século passado, o atual século. No Rio Grande do Sul, a redução do analfabetismo foi muito mais rápida. Caiu 25,8% em 2001 e 2009. Hoje nós temos aqui 4,6% dos brasileiros, dos gaúchos, que declaram não saber ler nem escrever, contra 6,2% em 2001. Na região sul, como um todo, a queda foi um pouquinho menor do Rio Grande do Sul, embora acima do Brasil, que é 22,5%. No Rio Grande do Sul, os estados com menor taxa de analfabetismo,